Olá pessoal, boas-vindas a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje, a gente vai desvendar uma mecânica simplesmente fascinante que está descrita na obra Mediunidade, Estudo e Prática. Para entender isso da melhor forma, imaginem que a gente está com um manual de instruções de um aparelho de rádio super complexo nas mãos. Por que um rádio? Bom, porque para compreender de verdade os fenômenos espirituais, a gente precisa primeiro sacar como é que essas frequências invisíveis são ajustadas, transmitidas e, claro, captadas. Para começar e já aquecer o nosso raciocínio, eu deixo uma pergunta no ar para quem está acompanhando a gente hoje. Se a gente imaginar toda a estrutura da comunicação espiritual como, sei lá, um edifício gigantesco, o que é que forma o alicerce dessa construção toda? Qual é a faísca, a ignição mecânica que dá o pontapé inicial em todo esse processo de intercâmbio? A resposta, que aliás vai guiar todo o nosso estudo, é bem direta: a mente. Seguindo as fontes da nossa análise, tudo aquilo que a gente pensa e sente age como um transmissor potencialíssimo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a nossa mente atua literalmente como a frequência base para absolutamente tudo o que acontece depois. Sem essa emissão primária e constante de raios e vibrações, simplesmente não existe manifestação. É isso que acaba atraindo as companhias no plano invisível. Certo? Então vamos dar uma olhada na nossa rota de hoje. A gente vai passar por 5 conceitos que se conectam. Primeiro, a mente na base. Segundo, o conceito de transe. Terceiro, os graus de profundidade. Quarto, os tipos de transe. E, por último, o médium como intérprete. Vamos direto ao nosso ponto número 1, a mente na base. O texto base é super objetivo nessa parte. Ele diz que o nosso estado mental, a nossa saúde íntima, é o que dita e governa totalmente as nossas conexões. Voltando lá para a nossa metáfora do rádio, funciona exatamente assim. Da mesma forma que um transmissor joga ondas para o ar, cada ser humano está o tempo todo emitindo raios baseados naquilo que cultiva por dentro. A gente vive literalmente na onda espiritual com a qual a gente mais se identifica. E é por pura lei de atração que a gente magnetiza para perto companheiros invisíveis com essas mesmíssimas afinidades. É uma lei de sintonia contínua. E isso nos leva direto para o ponto 2, o conceito de transe. Já que a gente entendeu a mente como a nossa base de operações, agora a gente chega na porta de entrada. Ou, pensando no nosso rádio, é o ato de girar aquele botãozinho para sintonizar uma nova frequência. A palavra transe, a gente sabe, ainda carrega um certo mistério popular, né? Mas olha só a simplicidade da raiz latina dela. Transitus significa só isso: ir além, cruzar ou ultrapassar. Sem misticismo, de forma bem técnica, o transe define simplesmente qualquer alteração no nosso estado natural de consciência. É como uma ponte que dá acesso à nossa subconsciência, muito mais do que algo puramente sobrenatural. O que nos traz ao ponto 3, os graus de profundidade. É fundamental a gente notar que esse lance de cruzar a ponte da consciência não acontece sempre do mesmo jeito, tá? Imagina o sinal de uma rádio. Às vezes está fraquinho, às vezes está cristalino. O transe é a mesma coisa. Tem níveis diferentes de intensidade que a gente divide em 3 graus bem definidos. No estágio superficial, a pessoa guarda a memória inteirinha de tudo, mantendo a lucidez. Aí tem o estágio parcial, que é aquela zona intermediária flutuando entre o lúcido e o não lúcido. E, finalmente, o transe profundo, que atinge o nível sonâmbulo. É um sono magnético que basicamente desliga os nossos radares para o mundo físico. E isso ilustra brilhantemente a mecânica da coisa toda. Dá uma olhada nessa definição do pesquisador Jaime Servino. Ele diz que o transe é um estado especial, entre a vigília e o sono. Isso traz uma clareza visual gigante para a gente. Porque esse limiar, essa área de penumbra entre estar plenamente acordado e estar dormindo, funciona exatamente como se fosse um mecanismo de passagem, uma porta de acesso VIP para as profundezas da mente. E olha, quando a gente fala desse mergulho mais profundo que eu acabei de citar, tem uma consequência técnica muito importante chamada amnésia lacunar. O que é isso? Bom, num transe profundo, o espírito transmite as impressões por um laço invisível, pulando totalmente a parte da vigília do médium. O resultado prático: o corpo físico simplesmente não registra nada, dá um branco, um verdadeiro apagão na memória, criando uma lacuna literal na lembrança de quem passou pela experiência. Seguindo em frente, vamos ao ponto 4, os tipos de transe. Beleza, já entendemos a profundidade. Mas e os gatilhos? Como é que a mente entra nesse estado? O nosso material classifica as origens de 3 formas. Tem o patológico, que ocorre de forma involuntária por causa de febres altas, traumas ou doenças severas. Tem o espontâneo, ou natural, que acontece de forma superorgânica para quem já tem essa predisposição, tipo os médiuns e os sonâmbulos. E tem o provocado, ou induzido, que rola quando alguém força um bloqueio no cérebro de fora para dentro, usando magnetismo,
como a hipnose, ou até pelo uso de elementos químicos e remédios. Vamos dar um passo adiante para ver como isso se desenha de forma comparativa. O contraste aqui é muito claro. De um lado, a gente tem pessoas que acessam esse espaço entre a vigília e o sono de forma supernatural como parte da fisiologia delas. Do outro lado, a gente tem casos que precisam obrigatoriamente de estímulos externos induzidos para conseguir calar as defesas do cérebro. Ou seja, são duas vias totalmente diferentes, mas que chegam no mesmo destino da alteração de consciência. E por fim, chegamos ao ponto 5, o médium como intérprete. Toda essa compreensão nos traz agora para o elemento que é de longe o mais fascinante dessa análise, a peça humana por trás da máquina. A pessoa que recebe o sinal é totalmente ativa no processo. As fontes derrubam na hora aquele mito de que o médium é só um megafone passivo ou uma tela em branco. Não existe isso. Absolutamente toda a mensagem captada é invariavelmente colorida por quem a transmite. As vivências, o vocabulário, a inteligência e a moral da pessoa servem de filtro, moldando o formato com que o pensamento vai chegar no mundo físico. Para isso, a gente tem um termo muito bem definido e que é essencial lembrar: ação anímica, ou animismo. Em palavras simples, é a influência inevitável da própria alma de quem está recebendo a mensagem. Tentar tirar a personalidade do médium da equação é o mesmo que ignorar um instrumento que o músico está tocando. A qualidade e o timbre da mensagem dependem vitalmente de quem está servindo de canal. Agora, o que é realmente incrível de constatar nessa parte da nossa análise é a estratégia de quem transmite o sinal. A inteligência comunicante lá do outro lado não escolhe um receptor na sorte, jogando a mensagem para o ar. Existe uma busca super rigorosa pelo intérprete ideal. Eles precisam de simpatia mental e compatibilidade fluídica para que a mensagem atravesse essa tal ação anímica com a menor perda de fidelidade possível. Faz todo sentido, não acha? Trazendo a nossa metáfora técnica para o seu clímax e amarrando tudo o que a gente viu, a lógica estrutural desse fenômeno é fantástica. Dá uma olhada nesse passo a passo. Primeiro, a mente funciona como energia de base que estabelece qual frequência vai ser captada. Segundo, o transe é a chave que altera a consciência e de fato gira o botão de sintonia. E terceiro, entra o médium, como tradutor, a pessoa que vai decodificar e dar forma para essa transmissão. No fim das contas, tudo se resume a um encadeamento muito preciso de sintonia e afinidade mental. E conhecendo agora a base inquebrável de todas essas comunicações, a gente encerra com uma reflexão provocativa. Afinal, sabendo de tudo isso, no grande rádio invisível da vida, o que a nossa mente está irradiando, atraindo e sintonizando exatamente nesse momento? Fica o convite para essa reflexão íntima. Muito obrigado pela companhia em mais esse mergulho aprofundado e até a próxima análise.